Eu jogaria com o Estevão e Endrick, sim, mas eu acho que isso não é o grande problema da armação do time do Dorival. O Luiz Henrique, para mim, tá jogando muito bem também, e ver o Luiz Henrique pela direita, para mim, vai ser legal também. Eu escalaria o Estevão como primeira opção, mas o Luiz Henrique, para mim, não é o problema. O que eu faria, e o que eu acho diferente do que o Dorival armou e falou ontem na coletiva, eu faria um time com o Endrick como o camisa 9, o Rodrigo jogando um pouco mais para trás e o Paquetá como um segundo volante. Por que isso? Porque o Paquetá, nos bons jogos da seleção, ele fez fazendo parceria com o Neymar, e eu sei que Rodrigo e Neymar são jogadores diferentes, mas o Paquetá jogando como um 8 e ajudando o cara que é o teoricamente camisa 10, ele foi melhor na seleção e foi os melhores momentos para mim do que o Paquetá fez pela seleção brasileira nessa dobradinha com o Neymar. Então, essa troca que você disse, eu até faria. Estevão pela direita, Endrick no meio, Vini Júnior na esquerda e o Rodrigo um pouco mais recuado. Mas o Luiz Henrique por ali também eu acho que é um ataque bom de qualquer forma. E eu acho que o Dorival tem que entender, e aí não é nem opinião minha sobre a pressão, realmente há uma pressão na CBF em cima do trabalho dele, até pela característica da atual gestão, que não vai segurar ninguém, que não tem peito, não tem costas largas para segurar ninguém, vai querer um cara ali na frente do time que não dê trabalho para o presidente. É simples, a conta é essa. Se o técnico ali der um trabalho ou receber crítica e o presidente acabar espirrando no presidente, ele vai tirar. Então o Dorival tem que ficar esperto, e mais do que isso, eu estava assistindo ontem a Argentina e o Chile, e o primeiro tempo foi bem ruim. A melhor chance de gol foi do Chile, num travessão. E a torcida da Argentina estava cantando, embalada pela festa do Di Maria, né, que aliás estava chorando no camarote pela despedida da seleção, assim como o Suárez chorou numa despedida do Uruguai também. E a torcida estava tranquila, eu fiquei pensando, se o Brasil terminar no primeiro tempo 0-0 contra o Equador e o Equador com a melhor chance do jogo, os caras vão para o vestiário debaixo de vaia. O Couto Pereira não vai segurar. Até porque a torcida normalmente aqui do Brasil é mais exigente, até pelo momento que vive a seleção brasileira sem ganhar nada há tanto tempo, né? Comparação com a Argentina não existe hoje no momento, que a Argentina ganhou tudo que disputou nos últimos tempos, então é óbvio que eles vivem uma lua de mel. Então o Dorival é bom ficar esperto e bom armar um time que pressione, que tenha a chance de ganhar, para não correr risco de ir pro vestiário tomando vaia, viu, Tironi? Então eu tenho uma Ainda mais. solução para esse problema. Eu tenho uma solução Ah, baseada no que o Danilo falou. Soares diga. chorou, Di Maria chorou e o público, né, se emocionou. Para não sair debaixo de vaia, botamos alguém chorando no camarote lá no Couto Pereira. Isso. Podia Foi o ser o Neymar. Thiago Silva. Thiago Silva já tem uma Neymar. certa prática de Do lágrimas, choro. né? Quem sabe, né? Exato. É boa. Bom, então a gente tinha perguntado sobre a questão como fica o Flamengo. Agora, sem Pedro, tem uma mensagem aqui do Jonathan Lattes. Ele fala: Bom dia, meus caros. Não foi uma fatalidade. Os jogadores do Flamengo foram induzidos a uma condição insalubre pela CBF e, após voltar de lesão, essa entidade vai lá e mutila o Pedro. Eu tenho ódio da CBF e do time dela, diz aqui o Jonathan. Mauro. Bom, responda a pergunta. E agora? O Flamengo vai fazer o quê, Mauro? Bem, eles estão atrás de um atacante, mas o mercado agora é muito restrito, né? Ontem, na coletiva, depois da apresentação do Alexandro, falaram os dois dirigentes, Bruno Spindel e Marcos Braz. Aí falaram, elogiaram os jogadores que podem fazer a função, né? O Gabriel, o Carlinhos e o Bruno Henrique. Mas, na verdade, só o Carlinhos tem características minimamente próximas das características do Pedro, né? Aí se especulou o Depay, que foi oferecido ao Flamengo e outros clubes. Aí essa semana entrou no noticiário do Corinthians. Mas o Depay seria muito mais um substituto do Gabriel do que do Pedro. Falaram também aí do Marcial, que não joga desde dezembro, mas também é um jogador que seria um Gabigol da ponta esquerda. Ele joga pelo lado do campo, não é um atacante de área. Nenhum deles faz pivô, referência. Por isso que até eu citei o nome do Choupo-Moting, que não estão negociando, mas está livre e é um jogador que tem essa característica. Então, tem muito jogador sendo oferecido. Há ainda a chance de que eles contratem alguém. O discurso oficial ontem foi de que não, vamos aqui apoiar os jogadores que estão no elenco, mas não há certeza de que vão encontrar alguém que seja um custo razoável, que o clube, depois das contratações todas, possa bancar e que tenha a ver com a necessidade do time. Né? Que aí o Tite vai ter que falar também. Eu não tenho o Pedro, quem que eu quero aqui? Olha, esse cara preenche, esse aqui não preenche. Porque aí começam a especular vários nomes de jogadores que não são da posição, que não vão fazer o papel que o Pedro fazia no time do Flamengo. Ao mesmo tempo, acho que cabe agora ao Tite buscar algumas soluções.
dentro do próprio elenco, não só com esses 3 jogadores, Bruno Henrique e Gabriel, que acho que naturalmente vai ter oportunidade, né? Vejamos se ele vai conseguir dessa vez aproveitá-las, e o Carlinhos, que eu acho que é um jogador só de composição de elenco, para entrar em alguns momentos, já ajudou ali, fez gols até importantes em duas ocasiões, mas não tem condições de ser o titular, não demonstrou capacidade para isso, né? Não dá para ser o Carlinhos. Então está arriscado a não contratar ninguém. Agora, ao mesmo tempo, o Flamengo tem que se virar sem esses jogadores. Sem esse jogador. Em 2022, o Bruno Henrique era o líder de assistências da Libertadores, de toda a competição. E ele terminou com esse status, líder de assistência da Libertadores. E só jogou a fase de grupos, sofreu lesão semelhante a essa do Pedro. E o Flamengo foi campeão com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique se machucou, né? Com o Gabigol e com o Pedro, jogando no ataque. Então, o Flamengo vai ter que continuar remando. Não pode jogar toalha depois de todas essas contratações. Mas a chegada de um atacante agora, ela é uma grande interrogação. Mas eles ainda vão buscar. Vão falar que não estão, que vão prestigiar os caras, mas ainda estão aí de olho para ver se conseguem encontrar alguém que possa minimamente preencher essa lacuna, porque o Pedro não tem reposição. Ainda mais com o mercado fechado, um jogador caro como ele, você não arruma outro igual. Voltar só um passinho atrás, queria ouvir o Danilo falou sobre a questão do Estevão, do Endrick e a formação da seleção, queria ouvir você, Arnaldo, no seu time, é Estevão e Endrick? Não. E, aliás, por que o Dorival não faz isso? Porque existe com quase todos os treinadores, se existe com o treinador do Estevão e do Endrick no clube a cautela, certo? O Abel não foi cauteloso do início ao fim com o Endrick e Estevão, né? Existe a cautela com os garotos, né, com o técnico da seleção brasileira. E acho que em relação ao Endrick especificamente, que está à frente, já foi convocado outras vezes, já jogou, já fez gol pela seleção, já está no Real Madrid e tal, tem uma situação que, né, o Danilo acompanhou a Copa América, que estava colocada desde a Copa América, uma dúvida na cabeça do Dorival, se o time funciona melhor com um centroavante ou sem um centroavante, né? E ele começou a Copa América sem o centroavante. Era o Rafinha jogando, né, na ponta, tal, o Rodrigo solto lá, aquela coisa toda. Então, essa dúvida, acho que ela perdura. O Pedro poderia solucionar essa questão, porque é um centroavante. E o Dorival, com a lesão do Pedro, não tem essa opção. O Endrick é bem diferente do Pedro. Então, acho que essa questão em relação ao Endrick vai além da juventude do Endrick. Vai em relação ao que o Dorival entende como melhor solução tática, digamos assim. Ele não vai fazer o time Danilo o faceiro, pelo contrário, ele colocou um volante marcador em relação à Copa América, né? Porque o André, como titular, ocupa uma posição que na Copa América o Dorival não tinha. O Bruno Guimarães não é primeiro volante, jogou de primeiro volante na Copa América e não foi bem de primeiro volante. Então ele não vai, ao invés de recuar o Paquetá, ele vai colocar um volante e adiantar o Bruno e o Paquetá, né? Esse é o desenho. Em relação ao Estevão, que eu acho que é a coisa mais legal que surgiu recentemente no futebol brasileiro, que ainda tem essa coisa da magia, ele é mais técnico que o Endrick, digamos assim, o Endrick é mais força. Eu acho que a concorrência do Estevão é muito boa. O Danilo mesmo falou da fase do Luiz Henrique. Sem contar que, curiosamente, não nessa posição, está jogando numa outra posição hoje, o Rafinha é o melhor jogador do início do campeonato espanhol. Ele está queimado com a galera da seleção, com a torcida da seleção e tal, mas o Rafinha tem jogado muito. Não de ponta direita, mas tem jogado muito. Então, o Lucas, convocado, também jogou boa parte da temporada pelo São Paulo do lado direito. Então, a concorrência do Estevão é bem grande. A do Endrick não tem centroavante. Agora, me parece que o Dorival prefere jogar hoje sem um centroavante, né? Então, eu acho que acho que vai além da questão da cautela com a juventude, que está presente, sim, mas acho que também tem uma questão de opções de concorrência, no caso do Estevão, bastante grande. Eu estava fazendo o programa essa semana lá no Cartão Verde com o Rivelino, e ele acha que o Estevão deveria começar. E até o jogo é no Brasil, seria para ele melhor colocar o Estevão do início do que eventualmente lançá-lo para tentar ganhar um jogo ou virar uma partida se a coisa não estiver dando certo. Enfim, mas eu vejo uma concorrência grande e talvez seja o lugar, os lados do campo
na frente, onde o Brasil tenha melhores jogadores, curiosamente, nesse momento, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Juca, o gatão e o ratão. Mutado o Juca. Eu sei, é porque a martelação Agora tá bom, agora tá bom. Eu sei. Olha, o meu gatão vai para RC 900. RC não, CR 900. Cristiano Ronaldo, 900 gols. Eu não vou entrar na discussão de dizer que ele é o primeiro jogador a fazer 900 gols, porque são os gols oficiais da FIFA, que não reconhece os 1000 e tantos do Pelé. Eu reconheço. Mas, de qualquer maneira, alguém chegar a 900 gols, como Cristiano Ronaldo chegou aos 39 anos, é uma coisa digna de aplaudir de pé, e eu aplaudo de pé e entrego o meu gatão de ouro para Cristiano Ronaldo. E o ratão de bronze, este vai para o prefeito de Madrid, o senhor José Luis Martínez Almeida, que achou de criticar o Vini Júnior por uma coisa que o Vini Júnior não disse. O Vini Júnior não disse que a Espanha é um país racista. O Vini Júnior disse que se até a Copa a Espanha não punir exemplarmente quem comete atos racistas, não merece receber a Copa. E eu estou de pleno acordo com ele. E eu diria que não é uma situação apenas em relação à Espanha. É na Espanha que o Vini trabalha. Mas isso é uma situação mundial, que valeria inclusive para o Brasil. Para o Brasil, que é um país tão racista como é a Espanha, diga-se de passagem. Agora, aqui, mal ou bem, pune-se, né, o ato considerado ofensa racial e de racismo. Na Espanha, menos. E na Espanha é que o Vini Júnior tem sido perseguido onde vai por atos racistas. Então, este prefeito, que por acaso é do PP, partido de direita, conservador, monarquista, esse José Luis Martínez Almeida merece o nosso ratão de bronze, porque é realmente um tipinho fascistoide. Muito bem, a nossa enquete terminou assim. O que você vai assistir? Jogo da seleção, 36%. NFL no Estádio do Corinthians, 16%. Alguma série ou filme, 48%. Aqui no nosso voto, ou seja, série, hein? Hoje é dia para maratonar séries. Menos o Danilo, que vai ver o jogo da seleção, já está empolgadaço. Eu também. Como sabemos. O Juca também. O Juca também é do time seleção. Muito bem. Não, eu também por obrigação, mas eu até vou ver o Renascer. Eu nunca vi nenhum capítulo do Renascer. Vou ver hoje. Você vai ver hoje. Você vai ver hoje. O Mauro O Mauro já comprou uma camisa de força e vai assistir a força do jogo da seleção. Eu veria a seleção mesmo que não fosse profissional de imprensa. Muito bem. E quanto nós tivemos de like, âncora? Poucos. Baixo o número de likes, hein? Muito baixo o número de likes, ó. 3,8 mil. Baixíssimo. A NFL prejudicou. A NFL prejudicou. Ficou falando de seleção, eu digo, ninguém gosta da seleção. Não falamos dos clubes. A nossa audiência foi boa. A audiência. Se eu falasse dos clubes, comentaria. Ó, agora às 10 horas tem Finanças do Esporte, hein? Às 11 horas chega o de primeira, às 18 horas a craque Marília Ruiz chega com o fim de papo. E à meia-noite, o Trajano alertou sobre isso. Tem live aqui no UOL pós-jogo da seleção. Danilo Lavieri já está preparado. De camisa do Brasil. Com a camisa do Brasil. O Trajano diretamente. Não, eu não. O Danilo é convidado especial para esse da meia-noite. Isso diretamente do Couto Pereira. Garoto. Partirá agora na caravana da CBF. Exatamente. Voo da alegria. Valeu, Juca, Arnaldo, Mauro, Trajano, Danilo e todos vocês que estiveram com a gente. Segunda-feira tem mais. Tchau. Bom fim de semana.